Bom dia, meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Bom, hoje a minha proposta de trabalho com vocês é a correção das atividades do livro didático e as atividades do livro de atividades. Algumas eu vou fazer a correção através de foto. Nós vamos fotografar, eu vou pôr na turma de vocês no WhatsApp, vocês irão fazer a correção. Na próxima semana, já no mês de maio, a primeira aula que for colocada no horário para nós, eu irei dar uma avaliação de desempenho. Possivelmente, como a Flávia já mandou para vocês, eu posso avaliar futuramente. Então, vocês vão consultar o material, tudo, mas vai ser feito durante as nossas aulas, tá? Então, do horário, se ela colocar para nós os dois primeiros, então a prova vai ser feita de 7 às 9. Você consulta, faz direitinho e me devolve o gabarito, que ela vai ter um gabarito, para o meu e-mail. Eu não quero que manda no WhatsApp, eu quero que manda no e-mail, tá? Para ficar mais fácil, que eu vou imprimir, para eu poder ter prova, guardar, arquivar, que realmente nós fizemos essa atividade, tá certo? Então, vamos à correção? Então, agora, nesse momento, nós vamos começar pela correção lá da página 57 do livro didático. Nele tem um mapa do Brasil político, porém é um mapa do Brasil político mudo, que não foi localizado nada nele. Foi feito o contorno interno e externo, o limite entre os estados, que nós já sabemos, o mapa tem um título, o mapa tem lá a escala, que nós já sabemos que existem 2 tipos de escala, que é questão até do Enem, que é a escala gráfica e a escala numérica. Ele tem uma orientação e ele tem uma fonte de onde ele foi tirado. A pergunta é a seguinte: a que conclusão você pode chegar em relação à distribuição das refinarias da Petrobras pelas diferentes regiões do território nacional? Lembra que na página 56 nós temos lá a localização das principais refinarias que pertencem ao complexo, a estatal Petrobras? Então, perguntou para nós a que conclusão que nós chegamos. Então, nesse mapa aí, a proposta é você localizar usando uma legenda, cruzinha, bolinha, estrelinha, o que você quiser, na unidade federativa, a quantidade de refinarias que tem. Bom, então o que a gente pode analisar disso aí? Que a maior parte das refinarias de petróleo da Petrobras se localizam na região sudeste. Embora na região sul a gente tem também, e na região norte e nordeste. Mas a maior quantidade está aglomerada na região sudeste, tá certo? Não esqueça de localizar essas refinarias nesse mapa aí da página 57, ok? Consultando a tabela da página 56, correto? Então, agora nós vamos lá para a página 61. Página 61. Na página 61, a atividade Organiza as Ideias pediu que você faça um gráfico, representando aí o consumo de energia no Brasil. Então, nas páginas anteriores, nós temos lá como que é consumido essa energia, e aí mesmo, nas coordenadas, aí nas instruções da questão, falou para nós qual é a atividade que consome e a porcentagem. Você vai seguir aí e completar as barras, o eixo Y, X, correto? Então, isso aí é uma questão que vocês tiram de letra. A questão número 2. O aumento de consumo de energia no Brasil e a preocupação com seus impactos no meio ambiente se remetem à necessidade de ampliar o uso das fontes alternativas como a eólica. Nós sabemos que a energia eólica é a energia proveniente dos ventos. Ela causa impacto quase insignificante à natureza, enquanto que as outras fontes, aquelas principalmente de minerais fósseis, ela causa um grande impacto. Então, perguntou o seguinte: em que regiões do Brasil tem sido instalada a maior parte das usinas eólicas? Região Nordeste e Sul. Lembra a exigência para uma construção eólica? Ventos constantes, e que a gente sabe uma boa localização, principalmente próximo à área que esses ventos são contínuos. Agora vamos lá na página 62, na hora de estudo. Então, meus alunos, lá na página 62, na hora de estudo, nós temos lá um mapa que vai falar da radiação solar no Brasil.
a média da radiação. Vamos lembrar uma coisa aqui comigo. O Brasil é um país que a maior parte do seu território se localiza na zona tropical, né? Entre o trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Então, por isso que a gente fala que a construção de usinas solares, né, seria muito interessante, porque ficaria mais barato para nós. Exatamente por causa dessa questão de nós estarmos localizados na área tropical. O mapa contribui para o estudo da implantação de usinas de que fonte? Solar, né? Com a ajuda de um atlas, identifique as áreas do país mais indicadas para o uso dessa fonte de energia. Então, nós podemos falar, de acordo com a legenda aí, né, que as áreas que nós vamos ter, pode falar as unidades que estão localizadas entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, ou nós podemos estar citando quais são elas, né? Então, vamos lá. Norte de Minas Gerais, o oeste da Bahia, o sul do Ceará, oeste da Paraíba, o Piauí, o oeste do Rio Grande do Norte, o centro-oeste do Pernambuco, sudeste de Tocantins e centro-leste e nordeste de Goiás. Então, são as unidades onde essa energia solar ela é mais propícia, exatamente por causa da radiação solar. Bom, agora nós vamos lá para a página 63, onde tem lá 2 mapas que nós devemos analisar. O primeiro mapa é o mapa físico, é o mapa com o relevo e a rede hidrográfica, né? Então, nós temos as cores, que vai mostrar para nós a altitude em metro, e vamos ter também as bacias hidrográficas em destaque. O segundo já vai dar uma ênfase maior nas bacias hidrográficas por rios principais. Então, de acordo com cada colorido aí, nós vamos ter a bacia hidrográfica. Só de bater o olho a gente vê que a bacia amazônica é a maior, é a mais extensa. E lembrando, o rio Amazonas é o mais extenso rio do planeta Terra, né? Ganhou do rio Nilo. Até pouco tempo atrás era o Nilo maior em extensão. Hoje é o Amazonas, em extensão e volume de água. Mas nós temos aí bacias hidrográficas, que são bacias muito importantes na geração de energia. A bacia do Paraná, onde nós vamos ter a usina de Itaipu, que é a usina a segunda usina que produz maior quantidade de energia, perdendo para a usina de Três Gargantas lá na China, e a bacia do Rio São Francisco. Lembrando que o São Francisco ele nasce aqui em Minas Gerais, na Serra da Canastra, lá em São Roque de Minas. É um rio de regime tropical, mas que ele consegue atravessar áreas semiáridas do Nordeste brasileiro. Então, ele é um rio muito importante para a economia da região Sudeste e economia do Nordeste. Ele é chamado Rio da Unidade Nacional, exatamente porque ele vai fornecer essa energia. Então, a questão referente aí à letra A é a seguinte: que característica do relevo da hidrografia brasileira contribuem para o aproveitamento energético dos rios? Que a maior parte do nosso território é formado de planalto. Então, o relevo predominante aqui no Brasil são os planaltos. Automaticamente, os rios vão seguir esse relevo e vão apresentar quedas de água, que vai favorecer a construção de usinas hidrelétricas, ou hidroelétrica, é a mesma coisa. Que características dos climas do Brasil podem favorecer ou prejudicar a geração de energia elétrica por meio das águas dos rios? Então, essa letra B aí, ela vai falar para nós que, de um modo geral, o regime das chuvas no Brasil, elas são elevadas. E lá na região norte, na bacia amazônica, é um local onde a chuva é mais constante, chove-se o ano inteiro. E na parte tropical, a chuva está concentrada em uma estação, que seria o verão chuvoso, então que vai alimentar esses rios para nós aí. Então essa questão aí vai mostrar que lá no interior do Nordeste, alguns rios que poderiam ser aproveitados para a obtenção de energia hidráulica, eles são prejudicados pela escassez de água no período da seca, que são assim que é um período muito prejudicial. A letra C. Quais as regiões hidrográficas do território brasileiro que, devido às características do relevo, predomínio de áreas de planalto,
podem ter melhor aproveitamento na obtenção de energia hidroelétrica? Então, aí nós vamos repetir novamente. São as regiões hidrelétricas, né, hidrográficas, perdão, do Paraná, do Uruguai, São Francisco, Tocantins, Araguaia. Tá certo? Então, essas são as principais. Repetindo, então, as regiões hidrográficas do Paraná, do Rio Uruguai, do Rio São Francisco e do Rio Tocantins, Araguaia. E tem até uma usina hidrelétrica muito importante lá. Bom, a número 3 tem um texto falando do pré-sal. Nós já sabemos que pré-sal é uma área que extrai esse petróleo do mar, é uma região que está pré-sal, antes da camada de sal, e que nós podemos encontrar petróleo aí em uma grande quantidade. E no Brasil nós já vimos que esse pré-sal ele vai desde o Espírito Santo até Santa Catarina, né, na parte do litoral, no Atlântico. Então a pergunta é a seguinte: a descoberta de jazidas de petróleo na camada pré-sal ampliou a capacidade de produção do petróleo no país? Caracterize essa camada e localize suas jazidas. Então, a localização eu já falei, vai do Espírito Santo a Santa Catarina, né? Essa camada de pré-sal, ela é constituída de rochas calcárias, daí são rochas que contêm sal, né? Que estão situadas a aproximadamente entre 5 e 7 mil metros de profundidade. Essas jazidas, então, elas vão se localizar por cerca de 800 quilômetros e uma extensão de 200 quilômetros de largura. É muito grande, né? E se localiza entre o Espírito Santo e Santa Catarina, ok? Bom, a questão de número 4, falando lá de um poema, né, Sobradinho, e que virou até uma música do Sai Guarabira, falando de Sobradinho. Então, pediu para a gente falar qual trecho da música faz referência a uma importante obra do Rio São Francisco, né? Uma consequência socioespacial dessa construção. Então, é a letra A que é a correta. Qual foi a consequência socioeconômica ou socioespacial? A migração forçada da população ribeirinha. Então, eles fizeram isso aí no Rio São Francisco e a consequência foi essa. A número 5, a letra correta é a letra B, vocês vão ler com bastante atenção, tá certo? Para a gente não ficar em dúvida. Bom, agora nesse outro momento, nós iremos passar para o caderno de atividades. A partir da página 20, um pouco a gente vai comentar, e uma outra parte eu vou fotografar e estar enviando para vocês, para não ficar um vídeo muito comprido. Então, a número 5 tem lá um gráfico, falando para nós a exportação de petróleo cru, ou seja, aquele petróleo que vai ser exportado in natura, sem nenhum processo, né, de industrialização. Então, a resposta é a seguinte: a Ásia e a Oceania são as regiões para as quais o Brasil mais exporta, graças à China. A China é um grande parceiro comercial do Brasil, né? E, na sequência, nós vamos ter os Estados Unidos, que também importam petróleo do Brasil, e a Índia. E numa curiosidade, são 3 países aí que fazem essa importação aí da China. E 2 continentes vão destacar. Lá na Oceania, nós vamos ter lá um grande comércio entre a Austrália e o Brasil, correto? A número 2. No início do século XXI, o Brasil anunciou uma descoberta que resultou no aumento expressivo das reservas petrolíferas do país. Letra A. Que descoberta foi essa? A descoberta do petróleo na camada de pré-sal em 2007. B. Que é constituída a camada pré-sal e onde localizam as jazidas de petróleo? Então, a camada de pré-sal é uma camada constituída de rochas calcárias, igual nós já falamos anteriormente. Essa camada de petróleo, ela se localiza a uma profundidade entre 5 e 7 mil metros de profundidade, né? As jazidas se localizam numa área de 800 quilômetros, que estende desde Santa Catarina até o Espírito Santo, ou vice-versa, uma largura de 200 quilômetros, né? Que está dentro das ilhas marítimas do Brasil, correto? Então, lembrem-se bem, a maior quantidade
está entre Espírito Santo e Santa Catarina, 800 quilômetros e 200 quilômetros de largura, correto? Na letra C tem um gráfico, né, que vai mostrar para nós a produção do petróleo aí, por camada geológica em milhões de barris, né, dia, e falou que em 2008 não havia produção, porque não tinha ainda descoberto o pré-sal, nem havia ainda imaginado uma forma de explorar esse petróleo. A partir de 2009, a produção do pré-sal começou a elevar, né? E a maior parte, cerca de 2 milhões de barris diários produzidos no país, procede da camada de pré-sal. Então, o Brasil tem como ser um grande produtor, apesar de que nós já sabemos, né, gente, curiosamente, o Brasil já leiloou várias áreas do pré-sal brasileiro, né? A número 3 tem um texto e também um mapa na página 22, que estão fazendo algumas perguntas. Com base na leitura do mapa, comente como apresenta a integração energética nacional. Então, analisando esse mapa do Brasil aí, né, integração energética brasileira, que foi um mapa feito em 2015, confeccionado em 2015, com dados de 2015, né, ele vai apresentar uma densa rede de integração nas regiões sul e sudeste, onde concentra a maior parcela da economia do Brasil, né, onde nós vamos ter uma área muito grande de industrialização. E as capitais do Nordeste, elas têm uma relativa integração entre si. O sistema, então, ele possui uma sensível integração por linhas de transmissão no centro-oeste e norte do Brasil. A hora que as hidrelétricas da Bacia Amazônica entrar totalmente em funcionamento, né, então vai aumentar essa rede de transmissão aí. B. Quanto da energia do país ainda não está integrada pelo sistema nacional? 1,7% do território nacional, né? Havendo, então, algumas locais de geração que estão isoladas. A número 4 também tem um mapa e pediu que a gente consultasse e respondesse onde estão localizadas as principais usinas eólicas, lembrando do vento, né? A origem ela é renovável, é energia considerada limpa. Então, entre 2006 e 2013, a quantidade de energia, ela cresceu 829%, é muita coisa. Em 2014, o Rio Grande do Norte deixou de importar energia de outros estados, porque foi autossuficiente na energia eólica. Lembrando, vento constante e contínuo. E hoje o Ceará também é um grande produtor de energia eólica. E no sul do Brasil, nós vamos ter destaque aí o Rio Grande do Sul, correto? A letra B pediu para a gente consultar mapas e justificar a qual região o trecho da notícia que está aqui se refere. Então, nós vamos consultar os mapas da página 24 e nós vamos falar que se refere aí principalmente à região nordeste do Brasil, né? Que nós vamos ter uma grande concentração dessa energia aí, correto? A número 5. A matriz energética brasileira tem como principal componente a hidroeletricidade. Embora hidroeletricidade seja menos comprometedora para o meio ambiente, a construção de grandes barragens para a produção de energia pode provocar graves impactos socioambientais. Lembra que nós comentamos isso? Impactos podem ser irreparáveis. Lembra no Lago de Tucuruí, o que está acontecendo? A energia, toda aquela mata que ficou, né, debaixo d'água, ela agora começou a entrar em decomposição. Então, está produzindo uma quantidade muito grande de gás carbônico. Então, a vida nesse local vai ser bem prejudicada. Então, a letra A, como as condições brasileiras de clima e relevo originam um grande potencial hidráulico pela ocorrência de altos índices de chuva, que é a precipitação, e pelo relevo predominante ser de planal. Letra B. Indique 2 problemas socioambientais, né, em relação à construção dessas barragens. Primeiro, prejuízo à biodiversidade, né? Prejuízo à população que mora próximo, que a gente chama de população ribeirinha.
e o desmatamento, o desflorestamento dessas áreas de degradação. A questão número 6, as opções corretas é a 1, 4 e 32. A número 7, 1 e 8, minto, eu pulei aqui. A número 7 é a letra E, Sobradinho. A número 8 é 1 e 8, as opções corretas. Lá na página 26, né, que nós estamos terminando, tem um mapa lá e a letra correta é a letra C, foi até uma questão do Enem, então olho vivo aí, fique esperto. A número 10 é a letra D, a número 11 é a letra C, a número 12 da página 27 é a letra B, e presta bastante atenção aí nesse mapa da página 28. É um mapa com as bacias hidrográficas, né, as principais. Então, nós temos aí a bacia 3, que está destacando Paraná, a 1 é Amazônica, a 2 é a Tocantins-Araguaia. Apesar da São Francisco ser importante, o autor não destacou. Então, ele quer que a gente fale quais são as bacias em destaque. Então, nós vamos marcar, analisar aí o que foi falado, e a opção correta é a letra D. Meus queridos alunos do terceiro ano, finalizamos o nosso livro, né? Vou estar dando uma avaliação, como eu falei para vocês no início do vídeo. E se ficou alguma dúvida, durante as nossas aulas, de acordo com o horário que foi nos passado, vocês podem me chamar no horário que vocês estiverem comigo, correto? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.